O nosso bom dia hoje será substituído por um profundo desejo que tenhamos um dia marcante, um dia que valerá a pena ser vivido e que num dia como esse, Jesus teve exatamente o relato que nos mostra o Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Quando ele diz: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco, à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30, até o versículo 34. Temos aqui um momento, um dia, como já citamos anteriormente, um dia que valeu a pena, que marcou. Foi um dia que Jesus registrou e que ficou para nós como um testemunho do tanto que ele se compadeceu e do tanto que ele é capaz de se compadecer das pessoas, dos necessitados, dos que precisam, enfim. Nós já sabemos disso, não é verdade? Nós mesmos temos sido o resultado desse amor, desse cuidado e também desse olhar e dessa compaixão. Eu tive o cuidado de olhar a tradução da palavra compaixão, que é a tônica da reflexão de hoje, porque o texto diz que ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. A palavra compaixão é a capacidade de compreender o estado emocional de outra pessoa, ou de si mesmo ou de si mesma. Muitas vezes confundida com a empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar da outra. A compaixão tem o elemento adicional de ter um desejo de aliviar ou reduzir o sofrimento do outro ou da outra pessoa. No contexto do intenso trabalho diante da contínua solicitação de grupos de pessoas, Jesus percebeu a fadiga dos discípulos e queria levá-los para descansar. Esse precioso tempo durou muito pouco, mas a importância das pausas, desses descansos, se tornaram fundamentais na caminhada e no cuidado que Jesus tinha com os seus discípulos. E ele nos deixa também como exemplo, como modelo, podermos tirar, sim, folga, férias, podermos nos aliviar da fadiga, do cansaço, porque eles saíram para descansar, mas a multidão, tendo uma outra agenda, vai até Jesus e vai até os discípulos, e Jesus, então, por compaixão, como nós já lemos, ele muda a sua agenda e ele se submete, ou ele submete a agenda das pessoas para socorrê-las e também para abençoá-las. Jesus sempre via os perdidos, os doentes, os sem direção, e Jesus nunca os abandonava, Jesus nunca os deixava largados. A sua preocupação com os famintos, com os marginalizados, com os da sarjeta, com as casas que a chuva podia derrubar, os depressivos, os filhos drogados, como eu citei numa outra reflexão. E Jesus, então, demonstra essa compaixão de forma maravilhosa,
porque ele não só mudou a sua agenda de um momento que ele ia ter com os discípulos no isolamento, num retiro particular para descansar, quem sabe até para dormir, e Jesus então olha para aquela multidão e se compadece, entrando com providências para ajudar e para abençoar. Nós sabemos que Jesus marcou a sua história da forma como ele cuidou das pessoas e como ele foi capaz de se compadecer. E nós, como igreja, nós seremos a igreja que verá a multidão dos milhares sem pastor. É a única forma que, como igreja, nós podemos marcar a nossa estadia, a nossa vida aqui na terra, porque a igreja é sim a resposta de Deus para a humanidade. A igreja também verá a multidão perdida, doente, sem direção, como Jesus também viu, e não só viu, mas se compadeceu e foi ao encontro delas, ou deixou que elas fossem ao encontro dele. Nós seremos a igreja que marcaremos a nossa geração, se nós também nos preocuparmos com os doentes, com os famintos, com os marginalizados, com os que estão na sarjeta, com os depressivos, com os largados de toda sorte. A igreja também precisa estar onde o povo está. Precisamos ir até a comunidade, ver o que pode ser feito. Nós precisamos ser amigos da escola do bairro, da associação dos moradores. Nós precisamos chegar até onde a cidade acontece, onde as necessidades gritam, onde nós podemos sim mudar ou participar, ou nos irmanar, ou ainda nos compadecer, como Jesus foi capaz de se compadecer, porque aquela multidão era como ovelhas sem pastor. Quando nós pensamos nisso, basta só pensarmos no Salmo 23, porque o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Quando a igreja entende que o seu papel é de olhar essa multidão, de se compadecer da multidão, de ir ao encontro da multidão, de abençoar essa multidão e de mudar a realidade dessa multidão, como Jesus mudou, como Jesus sempre esteve mudando, sempre atento. Esse é o recado, é o desafio, a compaixão, o exercício da compaixão, que vai além de uma empatia capaz de sentir a dor do outro. É também o desejo de fazer com que as nossas ações cheguem para mudar, para abençoar, para socorrer e para aliviar ou reduzir o sofrimento do outro. Essa é a nossa tarefa hoje. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu estou contigo nessa tarefa. Amém.